Bom dia a todos, irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Na vez anterior, concluí a explicação sobre o estudo da concentração. Hoje vou iniciar a explicação sobre o estudo da sabedoria. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4. O estudo da sabedoria, stanza 93. O estudo fortalecido da sabedoria é a visão correta transmundana. A nobre verdade do sendeiro são os 3 estudos e o nobre sendeiro óctuplo. O estudo da disciplina e o estudo da concentração já foram explicados. E agora vou falar sobre o estudo da sabedoria. O estudo da sabedoria é precisamente a visão correta e o pensamento correto do nobre sendeiro óctuplo. Por isso, integrando tudo, se diz que o estudo fortalecido da sabedoria é exatamente a visão correta transmundana. O que é o estudo fortalecido da sabedoria? Cultivar a sabedoria da qual a liberação depende. Isto é chamado de estudo fortalecido da sabedoria. É claro que isto não é conhecimento nem visão mundanos, mas sim a verdadeira sabedoria definitiva. A visão correta também é assim, como foi dito anteriormente sobre o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do karma e da retribuição, o conhecimento de vidas passadas e vidas futuras, o conhecimento de pessoas ordinárias e nobres. Todos estes ainda são visões corretas mundanas do budismo. Para compreender a verdade, eliminar as aflições e obter a liberação, é preciso possuir a visão correta transmundana. O que significa transmundana? Significa ultrapassar e superar o comum e o mundano, ordinário. É também a visão correta que compreende a verdade, ou a visão correta sem fluxo, sem contaminações, afastada das aflições. Ambas são chamadas de visão correta transmundana. Agora, na explicação que se segue, enfatizarei o significado supremo, o conhecimento e a visão do significado verdadeiro. Sabedoria, em sânscrito, é prajna. Dentre todas as virtudes cultivadas no Buda Dharma, prajna é a definitiva. Tendo prajna, pode-se dizer que chegou ao lar. Os grandes assuntos da experiência direta, da verdade e da liberação do nascimento e morte já podem ser resolvidos. O grande portal da cidade do Nirvana já está aberto. Se não tiver o prajna, seja qual for o método de prática, nenhum será capaz de liberar do ciclo de nascimento e morte. Prajna é também o mais fundamental. Prajna é o líder que incentiva e orienta o cultivo progressivo de todas as virtudes e se conecta mutuamente com todas as virtudes. Nos 3 estudos, o estudo da sabedoria é o último, aquele do qual se depende para poder alcançar a liberação. Enquanto que, no nobre sendeiro óctuplo, tem-se a visão correta como primeiro. Isto esclarece que a posição que o prajna ocupa no Buda Dharma é abrangente do início ao fim. Ele é o líder e, ao mesmo tempo, o concluinte. Nos sutras do Dharma comum aos 3 veículos, a sabedoria possui muitas denominações, tais como sabedoria, visão, compreensão, introspecção, paciência, conhecimento, despertar, introspecção correta, visão correta, conhecimento correto, pensamento ou intenção correta, insight, contemplação da realidade tal como é, conhecimento da realidade tal como é,
visão da realidade tal como é, conhecimento e visão da realidade tal como é, reflexão da realidade tal como é, discernimento dos fenômenos, etc. Todos esses são termos sinônimos para sabedoria dentro do Dharma comum aos 3 veículos. Stanza 94. O Buda disse para Ananda: o surgimento condicionado tem um significado tão profundo. Devido à existência disto, aquilo existe. Devido ao surgimento disto, aquilo surge. Tudo é impermanente, shúnya e não eu. É apenas uma existência convencional mundana. O método transcendente da liberação não está além destas 2 grandes categorias, as 4 nobres verdades e o surgimento condicionado. Por isso, quando se diz sobre o estudo transcendente da sabedoria, é exatamente a sabedoria que penetra no surgimento condicionado e que compreende as 4 nobres verdades. Agora vou falar primeiro sobre a visão correta do surgimento condicionado. O nobre caminho óctuplo. Os 12 elos do surgimento condicionado, mencionados acima, na mente da maioria das pessoas, são apenas explicações sobre como as aflições geram karma e como o karma induz aos frutos do sofrimento, esclarecendo que o ciclo de nascimento e morte continua infinitamente e que este não é uma criação divina. Até mesmo uma parte dos estudiosos budistas que discernem as características dos fenômenos frequentemente pensa desta maneira: se assim fosse, isto seria apenas a visão correta mundana do surgimento condicionado. Então, como poderia levar à liberação do ciclo de nascimento e morte? Ananda chegou a ser um representante deste ponto de vista, considerando que o surgimento condicionado é um conceito fácil de ser compreendido. O Buda, então, disse a Ananda: o Dharma de todo surgimento condicionado possui um significado extremamente profundo. O significado do surgimento condicionado é tão profundo como o oceano. Não é fácil sondar até as suas profundezas. Saibam que o surgimento condicionado foi o que o Buda realizou ao despertar sob a árvore Bodhi. Não é necessário mencionar que nem mesmo humanos, devas, como o imperador de Jade, entre outros, Maras, Brahmas e outros seres celestiais, etc., poderiam se aprofundar no significado do surgimento condicionado. Esta é a raiz do Buda Dharma que supera e transcende o mundano. Então, é claro que seja profundo e extremamente profundo, difícil de se aprofundar, extremamente difícil de se aprofundar. O surgimento condicionado é realmente muito profundo. A explicação dada pela geração mútua de causa e efeito dos 12 elos sobre a continuidade sem fim do ciclo de nascimento e morte já é bem profunda. Vamos analisar. O nascimento e morte dos seres segue continuamente assim, transmigrando sob as circunstâncias dos 12 elos. Basta que seja um ser senciente e que esteja no ciclo de nascimento e morte para estar limitado pela sequência destes 12 elos. Por isso, os 12 elos são a sequência de causa e efeito do nascimento e morte e possuem a essência imprescindível e universal da existência. Somente a partir do fato da sequência distinta da lei de causa e efeito, do insight sobre o princípio fundamental e imprescindível, compartilhado por todos os seres, e da convicção e compreensão resolutas, é que se obtém a realização do primeiro passo na visão correta do surgimento condicionado. No entanto, ainda é necessário continuar se aprofundando para despertar completamente para o significado verdadeiro mais profundo. Quando o Buda instruía sobre surgimento condicionado, sempre dizia:
Devido à existência disto, aquilo existe. Devido ao surgimento disto, aquilo surge. Ou seja, a ignorância é a condição para a volição é a condição para a consciência, até o nascimento é a condição para a velhice, doença e morte. Saibam que o fato ou a sequência do surgimento condicionado é a geração mútua de causa e efeito dos 12 elos, ignorância, volição, até velhice e morte. E a regra do surgimento condicionado é: devido à existência disto, aquilo existe. Devido ao surgimento disto, aquilo surge. O motivo de causa e efeito ser causa e efeito, e o motivo de nascimento e morte ser nascimento e morte, não se separam desta lei. Devido à existência disto, aquilo existe. Devido ao surgimento disto, aquilo surge. Assim, acessamos o princípio fundamental, geral, do assunto do surgimento condicionado. Pergunta: afinal, qual é o significado de causa e efeito? Como é que pode ser causa e efeito? Ou existir causa e efeito? De acordo com o que o Buda instruiu sobre surgimento condicionado, existir significa existência. Isto não é existência de auto-existir ou de existir eternamente, mas é uma existência de surgimento e cessação. Por isso também se diz surgir, que significa surgimento. De modo mais abrangente, significa que o que existe é surgido e o que surge é existente. Por que pode haver existência? Por que pode haver surgimento? Estes não se separam de causas e condições. Devido à relação entre causas e condições é que pode haver existência e surgimento. E essas causas e condições também existem e surgem. Se causas e condições não existissem e nem surgissem, não poderiam ser as causas e as condições que geram existência e surgimento como efeito, já que as próprias causas e condições são existentes e surgidas. É claro que dependem de outras causas e condições. E mesmo estas outras causas e condições, obviamente, devem ser existentes e surgidas. Analisando profundamente desta maneira, esgotando todos os fatos e objetos do mundo, fenômenos, esgotando todos os nascimentos e mortes e renascimentos de todos os seres, não há nada que não seja estabelecido por este princípio. Existindo a causa, então existe o efeito. Surgindo a causa, então surge o efeito. Tudo depende de causas e condições, e também não se separa das causas e condições, pois, separando-se das causas e condições, não poderá haver existência. Analisando de acordo com esta lei de que, devido à existência disto, aquilo existe. Devido ao surgimento disto, aquilo surge. Nada é autoexistente ou existente eternamente. Tudo no mundo, todos os nascimentos e mortes, independente de serem anteriores ou posteriores, ou simultâneos, todos são existências interrelacionadas e alternantes, interdependentes e complementares. Existências interrelacionadas e alternantes, interdependentes e complementares, podem se tornar em causas e efeitos. Por isso, a partir da lei de causa e efeito, realizada pelo despertar do Buda, que se diz: devido à existência disto, aquilo existe. Devido ao surgimento disto, aquilo surge. Então, pode-se ter uma visão correta do significado profundo de causa e efeito, e não uma perspectiva vulgar sobre a lei de causa e efeito. Como esta estanza é
mais comprida do que as anteriores. Nós vamos parar por aqui e continuar na próxima vez. E hoje eu iniciei a explicação sobre estudo da sabedoria e na próxima vez vou continuar falando sobre este mesmo assunto. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitabha.